Olá pessoal, professor Gabriel Menezes aqui. A nossa aula hoje é sobre Oceania e aspectos populacionais. Pessoal, aonde eu quero chegar com vocês com essa aula? Tá? Eu quero chegar nessa aula com vocês, eu só conferir se está aqui no ponto certo. Certíssimo, então vamos lá. Eu quero chegar com vocês no seguinte, eu quero mostrar a vocês o que é a população dentro da Oceania, tá? Quais são os principais aspectos dessa população, quais são os problemas em relação a questões de imigração, as questões, por exemplo, da população nativa da região, que a gente chama algumas vezes de aborígenes, né? No geral na Austrália, os maores, por exemplo, dentro da Nova Zelândia. Falar, por exemplo, de qual o nível de vida dessa população dentro da Austrália, tá? Então quero dar esse panorama geral hoje para vocês. E aí, partindo desse pressuposto, preciso te lembrar onde está a Oceania, os principais países da Oceania, tá? Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné, algumas ilhas ali dentro do Oceano Pacífico, né? Algumas, inclusive, lembrando que são ilhas consideradas como países, como, por exemplo, a Federação dos Estados da Micronésia, né? Algumas ilhas, entretanto, não são países, mas sim protetorados, na verdade, são ilhas pertencentes a outros países, como Bora Bora, Tahiti, Nova Caledônia, tá? Você deve estar vendo aí no teu mapa, né? França, que no caso é Fra, né? Alguns outros, por exemplo, N pontos aí, que é a Nova Zelândia. Então, algumas ilhas ali são de outros países, tá? E alguns países, como por exemplo a Micronésia, são um protetorado. O que é um protetorado? É um país que ele é independente, porém vírgula. Se der algum problema em termos geopolíticos, tá? Por exemplo, no caso da Micronésia, dessa federação, tá? Os Estados Unidos intervêm militarmente por ela, porque ela não tem poder, tá? De ter um exército, uma estrutura ali militar organizada, enfim, aeronáutica, marinha, por aí vai. Então, falando disso, a gente tem uma noção geral. E aí eu tenho um outro ponto que é muito importante para falar com vocês. Eu acho que vocês devem ter visto esse time de rugby, né? O nome agora, confesso que me foge a cabeça. Mas se alguém já viu, por exemplo, essa dança, né? essa performance, não só, por exemplo, os times aí de rugby, como na verdade esse time de rugby faz, mas, por exemplo, eu gosto sempre de lembrar do caso dos Velozes e Furiosos, né? Quando o The Rock, acho que no 8º Velozes e Furiosos, faz uma dança, né, de agressão ali, que é o chamado haka. Essa dança faz muita referência à população nativa que morava na Nova Zelândia, que são os maores. Era uma população bastante agressiva, bastante beligerante, tinha um domínio territorial na Nova Zelândia e uma parte na Austrália também bastante dominante, né? E essa população, por que ela né, reverenciada dentro desse time, por exemplo? Porque, na verdade, tanto você pegando esse time, né, como, por exemplo, aí o exemplo do The Rock, né, no Velozes e Furiosos, essa população foi basicamente devastada ao longo do tempo, tá? Em relação, por exemplo, à colonização. A colonização fez com que essa população aborígene, no caso da Nova Zelândia, tá, os maores, fossem devastados, né? Fossem basicamente aniquilados ali com a ocupação inglesa, né? Enfim, com os demais povos que foram chegando ali ao longo do tempo, mas sobretudo, é claro, a metrópole, que é, no caso, a Inglaterra, tá? Então vamos falar aí do que interessa. Pessoal, aproximadamente, tá, 1770, a Austrália é descoberta, tá, por um navegador inglês chamado James Cook. O James Cook, ele chega na Austrália, já haviam ali alguns indícios de que havia terra naquela região. Na verdade, também há uma questão de descobrir novas rotas e, portanto, ali se descobre a Oceania, tá? Não são os primeiros seres humanos a chegarem. Na verdade, o histórico de ocupação da Oceania está datado aí aproximadamente 60 mil anos, tá? Quando a primeira leitura ali de humanidade dentro do continente chegou, tá? Sobretudo na Austrália, e a gente vai chamar essa galera da Austrália então de aborígenes, tá? Na verdade, chamamos os aborígenes toda a população nativa daquela região, legal? Dentro dos aborígenes tem uma população bastante específica, que são os maores, no caso da Nova Zelândia, que a gente estava já falando até agora. Bom, chega-se então em 1870 ali na Nova Zelândia, na Oceania, né? A Austrália, ela vai ser ocupada primeiramente, e algum tempo depois você vai chegar na Nova Zelândia, tá? Que vai ser ali aproximadamente 1838. O ponto interessante, pessoal, é que assim que a Oceania começa a ser descoberta, né? Inclusive é curioso porque na época o que sabia sobre a Austrália é que era um dos países mais ao sul que tinham sido descobertos ali no tempo, né? Então o que aconteceu? Por que o nome da Austrália é Austrália? Porque o país que está ao sul, austral, tem a ver com sul na geografia. Enfim, eles descobrem de forma bem recente, né, do ponto de vista histórico, a Austrália, tá? E a galera da Inglaterra começa inicialmente, tá, porque não tinha descoberto os recursos da Oceania, a mandar os seus presos para a Austrália. A Austrália virou uma colônia penal. E aí, enfim, a colônia penal foi dando certo, né?
pessoal ali que era ou depois liberto, ou para a população que trabalhava nos presídios, começa a se reproduzir na região. Muita gente procura a Austrália depois de um tempo como forma de melhorar de vida, né? A começar a ter uma terra, a fazer um comércio ali pequeno na região ali de povoamento da Austrália. E a Austrália, enfim, começa a evoluir, né? A parte muito curiosa da colônia penal na Austrália é que muita gente vai dizer que, por exemplo, o Brasil, que foi ocupado, inclusive, inicialmente por pessoas presas de Portugal, né, pela chamada ralé de Portugal, pela galera que era escória, não era considerada como correta dentro de Portugal. Muita gente vai dizer, então, que essa galera foi o que justifica o Brasil ter inúmeros problemas hoje, e a Austrália está aí mostrando que o negócio não é bem por aí, né? Mas, enfim. Então, inicialmente, eu tenho uma ocupação na Austrália pela questão penal, tá? E na Nova Zelândia também, na verdade, inicialmente não será por uma questão penal, mas será por uma questão muito focada na questão aí da ovinocultura, na produção de algodão, tá? E por aí vai. Vale lembrar, pessoal, isso aqui é um ponto importante, tá? Que dentro da população da Oceania, sobretudo Austrália e Nova Zelândia, tá? Eu tenho grande foco em ovinocultura, então produção de lã, tá? Questão ali de ovelhas, ovino tem a ver com ovelhas, né? Enfim. E produção têxtil, que é a produção de roupas, tá? Produção de tecidos de forma geral. Tem uma parte curiosa na ocupação da Oceania, que é por que se investir na ovinocultura dentro da Oceania? Tem uma explicação muito interessante. A ovinocultura, tá, ela era muito realizada porque, como você não tinha como produzir a pecuária dentro da Oceania, por quê? Porque era muito distante, por exemplo, da Inglaterra, né, e inicialmente não se descobre ali muitos recursos minerais. A única forma como a Inglaterra tinha ali para ganhar dinheiro com a Austrália era o quê? Botando inicialmente, claro, os presos mais perigosos longe do país, que era no caso da Austrália, e depois produzindo a lã, porque a lã não estragava. Então você conseguia pegar a lã e transportar de navio para um país distante, que era o caso da Inglaterra, sem que aquilo apodrecesse, né? Sem que aquilo ali estragasse. E é claro, a produção têxtil, a mesma lógica, né? Depois a gente vai falar isso na próxima aula. A Oceania você começa a ter uma descoberta ali, por exemplo, do ouro. E aí a Oceania começa a dar um boom econômico, populacional muito grande em função disso. Mas é claro, como qualquer país que foi colonizado, quando você começa a ter esse boom, tá? Tanto com a vinocultura, quanto com a produção têxtil, sobretudo quando você descobre o ouro, tá? A galera que era nativa começa a falecer, começa a ser, enfim, morta, expulsa para regiões mais do interior do continente, para fugir dessa população, tá, inglesa que vinha chegando. Né? Por que são mortos? Aí você pode colocar várias questões. Doenças que os ingleses traziam, né? Conflitos que os ingleses vão gerar naquela região. Mortes, né? De fato. Os ingleses, por exemplo, para poder tomar terras, matavam os aborígenes mesmo. Né? Então ali você vai ter várias questões. Os que não foram mortos acabaram sendo expulsos para o interior, porque no interior os ingleses não tinham tanto interesse de ocupar, já que, claro, era muito longe do porto. Né, o porto, afinal, era o grande interesse ali da Austrália. Né, era onde tinha, da Inglaterra, aliás, né, onde tinha um grande ponto de comércio. Beleza. Pessoal, os maoris não foram diferentes na Nova Zelândia. Tá? Eles também vão ter complicações muito grandes. Só que tem um grande ponto. Os maoris eram os grandes líderes da Nova Zelândia, tá? Do ponto de vista de domínio territorial. Então, quando a Inglaterra chega na Nova Zelândia, né, no primeiro lugar, há um conflito grande entre os maoris e os ingleses. Né? Esses conflitos vão acabar cedendo através do Tratado de Waitangi. Não precisa gravar esse nome, tá? Só para você ter uma noção geral. Mas esse tratado vai fazer com que a Inglaterra tenha direito sobre a Nova Zelândia, tá? Ou seja dona, basicamente, da Nova Zelândia. Entretanto, naquele pedaço comandado pela Inglaterra, os maoris terão propriedade de terra, eles serão donos de algumas terras, então eles vão poder ali ter uma certa liberdade, porque afinal naquelas terras, né, eles vão poder, aliás, fazer o que eles quiserem. Ok. Só que o grande problema é que a Inglaterra ela começa a descobrir recursos minerais dentro da Nova Zelândia. E aí o negócio começa a ficar interessante para a Inglaterra, porque fala, pô, eu tenho como ganhar dinheiro com essa região, e os maoris, é claro, vão ser um problema, né, para essa minha expansão territorial. E a Inglaterra começa a fazer o quê? Começa então a devastar, a matar, a descumprir o tratado que eles mesmos propuseram, tá, em relação aos maoris, e aí a maior parte dos maoris, que eram muito comuns dentro da ilha, começam a serem exterminados pela Inglaterra. Né? Vale lembrar que dentro da história dos aborígenes, né,
a gente costuma pensar sempre na ocupação colonial como o grande vilão. E sem dúvida nenhuma, nessa situação, é o grande vilão dessas populações, mas vale lembrar, entretanto, que dentro dessas populações havia uma mortalidade muito grande por conflitos tribais. Né? Os maoris, inclusive, tinham essa dança, né, que é o haka. E o que na verdade era o haka? Tá? Eu acho que eu falei sobre o haka, mas eu não expliquei o que era o haka. O haka é uma dança, tá? Onde há uma simbologia de movimentos, de gritos, de demonstração de músculos, de força, enfim, para que, na verdade, fossem afastadas as tribos inimigas, para que assustasse as tribos inimigas, né? E eles tinham a prática de, por exemplo, cortar a cabeça das tribos inimigas, né? Tatuar no corpo a cabeça das pessoas que eles mataram, enfim. Na verdade, no corpo não, desculpa. Eu li aqui e me perdi. Né? Na verdade, tatuar a cabeça dos próprios mortos, né? Como se fossem ali prêmios a serem expostos para a população. Enfim, né? Eram bastante agressivos. Mas o fato é que a Inglaterra consegue ser muito mais agressiva que eles e extermina boa parte dos maoris. Hoje, pessoal, vale lembrar que, bom, desde aquela época, a população maori foi dizimada, os aborígenes foram dizimados e cada vez mais chegavam então ingleses dentro da Austrália. Então, na verdade, essa diversidade étnica, né, cultural da Austrália foi sendo dizimada, foi sendo diminuída, tá, para uma ocupação majoritariamente inglesa, de cultura inglesa. Não à toa, hoje na Austrália você fala o inglês, né? E aí, assim, é um país hoje de 24,6 milhões de pessoas, tá? Pelo menos até 2019, onde a maioria tem relação, tá, com o passado ligados à Inglaterra, tá? Ligado à Inglaterra, na verdade. Há um percentual muito pequeno de mulheres, tá? Não vou dizer que é muito pequeno, parece que eu estou sendo aqui exagerado, e na verdade eu estou sendo. Mas realmente é menor a presença de mulheres. Uma amiga minha, por exemplo, ela viajou agora há pouco tempo para a Austrália, e ela disse que realmente é perceptível que o predomínio na Austrália é de homens. Isso tem uma relação histórica que é compreensível. Qual é a relação histórica? Olha, quando a Inglaterra começa a ocupar a Austrália, afinal de contas, quem vai para a Austrália eram presos. E tradicionalmente esses presos eram homens. Então, as famílias que vão chegando depois, trazendo suas, né, os homens, vamos colocar numa sociedade do passado em que o poder era patriarcal, o homem dominava a família. Quando os homens vão ocupando a Inglaterra, eles, claro, depois de um tempo vão levando suas mulheres, seus filhos. Mas os primeiros homens que foram, mesmo que não fossem presos, para ocupar a Austrália, eles não iam com a família. Porque eles não sabiam o que iam chegar lá e ver. Né? Eles não sabiam o que ia esperar por eles. Então, o que acaba acontecendo? Eles vão primeiro sozinhos, né? Vão ali criando suas riquezas, seu comércio, né? Vão criando ali a sua estrutura de vida e depois, claro, eles chamavam as famílias. Então, o percentual de mulheres realmente é menor do que o de homens dentro da Austrália, tá? E também da Nova Zelândia. O cristianismo, né? Não digo em si do catolicismo, tá? Observe que eu estou falando de cristianismo. Então, o protestantismo, o catolicismo são presenças fortes dentro da população ali da Oceania, sobretudo da Austrália e da Nova Zelândia, tá? Falam tradicionalmente o inglês, pela questão da ocupação da Inglaterra. Tem um altíssimo nível de desenvolvimento humano, né? Isso aí eu vou explicar melhor quando a gente falar de economia dessa região, sobretudo de Austrália e Nova Zelândia, que são os grandes diferenciais ali da Oceania, tá? Mas é hoje o segundo maior país em termos de DH, né? O australiano vive extremamente bem, né? Eu vou compartilhar aqui uma experiência rápida com vocês. Algumas turmas já até falei isso, inclusive. Né? Eu fui convidado para trabalhar um tempo atrás como maquinista de uma empresa, tá? De mineração dentro da Austrália. Eu acho que já falei sobre isso em Oceania e aspectos físicos. Mas o maquinista, num país desse, ganha em torno de 5 mil dólares australianos. Assim, é muita grana, né? É uma moeda também bastante valorizada, né? O dólar australiano. Então, enfim, observa como é que as pessoas têm renda, têm riqueza, têm trabalho né, nessa região. Apesar de que hoje eu tenho um problema dentro da Austrália, porque as pessoas sim têm dinheiro, as pessoas sim têm renda, têm emprego, mas cada vez mais a população australiana tem uma tendência de diminuição. A população está tendo menos filhos, por motivos que vocês já viram isso comigo, por exemplo, em Europa, né, que é aumento de custo de vida, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a demanda por mais tempo de estudo, e os filhos estão se tornando menos frequentes dentro da Oceania, sobretudo, mais uma vez,
em Austrália e Nova Zelândia. Então, uma forte o quê? Transição demográfica, a população tende a envelhecer com uma excelente qualidade de vida, então eles vivem mais tempo, entretanto, tendem a nascer menos. E aí a tendência é que haja, aliás, uma perda de população nessa região, tá? Um ponto curioso é que esses aborígenes, tá, os maoris especificamente no caso da Nova Zelândia, hoje eles têm seus direitos reconhecidos e a população, né, hoje faz manifestações, faz aí homenagem a essa população que basicamente foi a base da Oceania e que foi dizimada dado o histórico colonial, tá? Vale lembrar, pessoal, que a Austrália, não sei se vocês devem estar pensando nisso aqui agora, a Austrália, ela inicialmente começa com uma colônia, tá, de povoamento. Depois, claro, ela começa a ser explorada economicamente, eu vou deixar isso para a nossa próxima aula também, mas, de forma geral, a Austrália foi uma colônia, tá, de povoamento. Ela não tinha ali a preocupação somente de, enquanto colônia inglesa, de explorar os recursos minerais, mas também de levar a população inglesa para lá e desenvolver um núcleo colonial, tá, com estrutura religiosa, política, institucional, tá, e por aí vai. Bom, vamos falar do que interessa, que é a população, emprego e xenofobia dentro da Oceania, tá? Vou focar aqui na Austrália, mais uma vez, e Nova Zelândia, porque teria que falar de uma diversidade muito grande de países para explicar todos os pontos, tá? Então vamos focar nesses dois. Primeira coisa, pessoal, preconceito institucionalizado, tá? Com imigrantes, inclusive com brasileiros. Pois é, a Austrália, pessoal, tem tido um grande fluxo de imigração para o país, tá? Inclusive de brasileiros, que procuram para a Austrália porque realmente há um retorno financeiro muito bom no país, né? O custo de vida é alto, mas o retorno também é muito alto, então vale muito a pena. E aí muita gente está indo para a Austrália, e aí é claro que quem vai para a Austrália, quando essa pessoa é qualificada, tem uma boa condição de empregabilidade, tem uma boa educação, a Austrália adora, porque hoje falta, na verdade, gente para trabalhar na Austrália e faltam pessoas nascendo na Austrália. Então a Austrália tem essa preocupação com diminuição das pessoas no país, por perda de mercado de trabalho, perda de mercado do consumidor. Então a Austrália quer trazer migração. Só que aí tem um grande ponto, porque há um preconceito com algumas culturas e alguns tipos de mão de obra, tá? A mão de obra que a Austrália quer é a mão de obra qualificada. E a mão de obra que muitas vezes chega para a Austrália, e nem sempre é de acordo com a nossa visão, mas sim com a australiana, às vezes é desqualificada, que é, por exemplo, como eles veem os brasileiros, né? Tem diversos causos aí contados na internet de brasileiros que vão para a Austrália e ficam numa fila gigantesca, às vezes mais tempo do que europeus, por exemplo, para poder conseguir entrar no país mesmo com passaporte, tá? Então a Austrália tem sido bastante, como eu posso dizer, cautelosa na entrada de alguns tipos de imigrações. Por exemplo, os asiáticos da Indonésia, da Filipinas, que procuram ir para a Austrália para melhorar a sua vida. Tá, o país tem 30 milhões de restrições, eu falei 30 milhões, claro que é um número simbólico, mas há várias restrições porque é um receio dessa população que vem desses países asiáticos, alguns islâmicos, outros não, mas enfim, com culturas bastante diferentes, de entrarem no país e provocarem problemas sociais, tá? Inclusive é o segundo ponto que eu trago nesse slide aqui, tá? O terceiro tem a ver com a questão do tráfico de drogas. Muitos países, tá, procuram aí levar drogas para a Austrália, tá, ganhar dinheiro ali no mercado consumidor ilegal da Austrália, o que faz com que também a Austrália tenha tido uma certa preocupação, e também a Nova Zelândia, com a questão da contenção da imigração, tá, e também dos refugiados, inclusive, que saem da Ásia, que saem da África, tá. Poucos, claro, que vão para a Austrália, mas quando há essa população, esses países têm certo receio. Uma das coisas que ficou bastante polêmica dentro da Austrália, inclusive, foi a questão, tá, dos refugiados. O governo australiano, por exemplo, tá, negou a entrada de refugiados dentro da Austrália. E como a Austrália faz parte da Acnur, que é a agência, vamos simplificar, tá, é a agência de refugiados dentro da ONU, como ela faz parte dessa Acnur, dessa agência, em teoria qualquer país faz parte da Acnur, ou seja, também da ONU, tem uma certa obrigação em receber refugiados. O que não quer dizer que é obrigado a aceitá-los para sempre, mas são obrigados a recebê-los, tratá-los e depois, claro, direcionar dentro do possível, ou para ficar no país, ou para uma outra região, para um outro país, enfim, que possa recebê-los, ou até mesmo retornar com essa galera para o seu país de origem, tá? Então são obrigados a receber. E a Austrália, algumas vezes, não recebeu esses refugiados, não abriu a porta para eles, com medo, tá, de
atentados, aumento do desemprego no país, diferenças culturais, terrorismo, enfim, a gente poderia falar também de várias questões, tá? E aí lembrando, tá? Então, os refugiados, imigrantes que a Austrália considera como desqualificados são um problema. Agora, a imigração qualificada é sempre muito bem-vinda dentro da Austrália. Pessoal, só pra gente finalizar a nossa aula, nosso tempo de dar uma estourada, tá? Eu sempre tento fazer essa aulinha aqui um pouco menor do que eu fazia lá no passado, em cerca de 20 minutinhos. Até por isso que de vez em quando eu falo rápido, às vezes acabo com uma palavra ou outra, porque eu tento fazer uma coisa mais, curtinha pra não tomar muito teu tempo. Aqui vai uma imagem, pessoal, que é Bugger Off the Fool, né? O Bugger Off, no caso, seria um trejeito australiano, né? Como se fosse um apelido australiano para vai embora. Né? É uma expressão australiana, melhor, né? E aí, esse tipo de cartaz já diz muito de como alguns australianos têm enxergado, por exemplo, a imigração. Vale lembrar que como a imigração tem aumentado muito nos últimos tempos, e isso é uma questão que você encontra no mundo inteiro, quando o país começa a receber uma imigração muito grande, né? Isso incomoda a população local. Sem entrar no mérito se é correto, se não é correto, o fato é que quando você está numa casa e aí, nessa casa, entram pessoas com hábitos diferentes, com culturas diferentes, com posturas diferentes, isso muitas vezes impacta. Quando essa população que entra é muito semelhante ao comportamento dessa casa, você aceita isso com mais facilidade. Mas quando ela é muito diferente, isso incomoda, tá? E isso geralmente gera xenofobia, né? Ou seja, essa entrada de imigrantes em grande quantidade, no geral, diria que quase em todos os países do mundo, acaba provocando um sentimento de xenofobia. Lembrando que quando a gente fala de xenofobia, xenofobia é aquele sentimento de receio, de ódio, de aversão ao imigrante. Essa outra imagem também deixa isso muito claro pra gente. Né? No way, we will not make Australia home. Ou seja, vai embora você que vem de barco, por exemplo, os refugiados entram muito de barco dentro da Austrália. Então, assim, vai embora porque a gente não quer você aqui. Isso tem sido um problema muito polêmico na Austrália, tá? Muito polêmico. A ONU tem, inclusive, batido em cima do governo australiano, tá? Nesse sentido de ter uma política mais tolerante com a imigração, né? Mas a população também rechaça, também reverbera, tá? O discurso de alguns governos da Austrália no sentido de cometerem atos xenofóbicos, serem contra políticas de refugiados e imigrantes, tá legal? Pessoal, então por hoje é isso, tá? Até a próxima, espero que tenha ficado muito claro para vocês a Austrália. Presencialmente a gente bate um papo, aliás, um pouco mais aprofundado e um pouco mais alongado sobre o que é, tá? Essas populações aí da Oceania e as suas diversas questões, tá bom? Um abraço e até a próxima.